Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por esta preciosa porção da tua revelação, divinamente registrada. Muito obrigado, Pai. Nós te damos graças e rogamos que o Senhor visite pelo Espírito o nosso coração e nos faça crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nesta primeira parte da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo, meus irmãos, está apresentando uma síntese muito bem compactada, algo que somente por inspiração divina e a genialidade deste grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, é que poderíamos ter tanto dito em tão poucas palavras. Temos uma síntese do evangelho que Paulo cria e que Paulo pregava. Os romanos, ao lerem esses primeiros versos, estavam recebendo um vislumbre da totalidade do evangelho que Paulo iria expor de maneira exaustiva, profunda e clara, de maneira que pudessem então visualizar, em síntese, toda a mensagem do evangelho. Paulo, meus irmãos, nesses 3 primeiros versos, ele está tratando exatamente do tema do evangelho, a origem divina do evangelho, porque ele deixa claro no texto que o evangelho é de Deus, pertence a Deus e procede de Deus. Em segundo lugar, o evangelho foi prometido por Deus nas sagradas escrituras, através dos profetas, e este evangelho prometido, através de sua revelação, foi divinamente registrado sob a inspiração dos céus nas sagradas escrituras. Paulo também nos diz que o evangelho, além de ser de Deus, divinamente prometido, divinamente registrado nas escrituras, o conteúdo dele é Jesus Cristo, acerca do seu filho Jesus. Jesus é o conteúdo, é o tema do evangelho que Paulo crê e que Paulo prega. De acordo com o livro de Atos, ficou claro para o apóstolo que, uma vez terminada a sua missão nas 4 regiões da Galácia, da Ásia Menor, da Macedônia e da Acaia, Paulo queria começar um novo trabalho em um campo pioneiro. O campo pioneiro foi a Espanha, e nos planos de Paulo, ele primeiro iria a Jerusalém levar a oferta de amor das igrejas da Acaia e da Macedônia. Então, passando pela cidade, pela igreja dos romanos, de passagem, brevemente, ele chegaria à Espanha. No entanto, ele está em Corinto, hospedado na casa de Gaio, antes de viajar para Jerusalém. Sabendo, mediante as revelações, que sua vida correria grande e grave perigo em Jerusalém, Paulo escreve sua carta aos romanos e deixa o seu testamento. Imaginemos alguém que está prestes a morrer ou acredita que sua vida estará prestes ou correndo perigo e resolve imediatamente fazer o testamento. Paulo faz o seu testamento, e a carta de Paulo aos Romanos é o legado deste grande homem de Deus, a igreja de Jesus Cristo, com certeza sob comando dos céus. Ele escreve, portanto, da cidade de Corinto esta carta, antes de viajar para Jerusalém. Os planos de Paulo deram certo, entre aspas, porque, de fato, ele chegou a Roma
não na rapidez, no tempo por ele planejado, embora não tenha chegado lá de passagem para ir à Espanha, porque lá ficou preso durante um bom tempo. Fato é que a vida daquele missionário e daquele apóstolo estava debaixo da autoridade de Deus. Queridos irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela concentra na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por quê? Se os irmãos observarem a primeira frase do verso 3, Paulo diz acerca de seu filho. Ora, o evangelho é de Deus, dele procede, a ele pertence. O evangelho foi prometido, o evangelho foi registrado, e Paulo diz acerca de seu filho. O conteúdo do evangelho é Jesus. Jesus é o evangelho é Jesus. Portanto, se alguém perguntasse a Paulo, Paulo, o que é o evangelho? Ele diria, é a pessoa de Jesus. Pregar o evangelho é apresentar a pessoa bendita de Jesus Cristo e a sua obra realizada na cruz do Calvário. Portanto, expor o evangelho é expor a pessoa bendita de Jesus Cristo e sua obra. Logo, o evangelho não é uma doutrina a ser compreendida, é uma pessoa que realizou uma obra, e uma vez compreendida e conhecida, esta pessoa e esta obra, deste conhecimento brotam as doutrinas, e Paulo faz uma exposição. Portanto, toda a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição do evangelho, da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, no verso 1, Paulo começa exatamente com seu nome, Paulo, e ele faz 3 alegações acerca de si mesmo. E estas 3 afirmações que já vimos com minuciosidade, e nós vamos rapidamente rever, elas são de grande importância. Por quê? Porque toda pessoa genuinamente convertida, salva pela graça, pode e deve fazer acerca de si mesmo estas 3 afirmações, com uma única alteração. Em primeiro lugar, Paulo disse, assim se via, assim se percebia e assim se apresentava. Paulo, servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, comprado pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala da redenção. Éramos escravos do pecado e não deixamos de ser escravos depois da conversão, porque nos tornamos agora escravos de Jesus Cristo. Qual a diferença? Trocamos de senhorio. Outrora escravos do pecado, agora escravos de Jesus Cristo. Por isso eu afirmei para os irmãos que não há fundamento bíblico para se defender o livre arbítrio, porque nunca nossa vontade foi livre. Jamais a vontade humana deixou de estar debaixo de algum tipo de julgo. No passado, escravos do pecado, no presente, escravos de Jesus Cristo. A condição de escravo faz com que Paulo perceba a insignificância de sua pessoa, o domínio e o senhorio de Jesus Cristo. Portanto, ele está sob a égide do Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele afirma chamado para ser apóstolo. Apóstolo foi o ofício e Paulo tornou-se um oficial, porque ele recebeu a autoridade não só para receber a revelação, mas para registrá-la. Como vimos, os critérios para ser apóstolo eram 2 em síntese: ter sido pessoalmente comissionado pelo próprio Jesus e ter sido uma testemunha da ressurreição. Como ninguém mais, com exceção de Tiago e Paulo, tiveram contato pessoal e foram testemunhas oculares do Cristo vivo ressurreto, ninguém mais hoje se enquadra na categoria de apóstolo. Por isso não cremos em sucessão apostólica e não cremos que existam apóstolos hoje. Em terceiro lugar, separado para o evangelho, assim como Jeremias desde o ventre da mãe. Portanto, o fato de ser servo e ser chamado é devido a um ato soberano de Deus que o separou.
Paulo não nasceu casualmente em Tarso e não conheceu toda a cultura grega e romana por acaso, e não foi criado aos pés de Gamaliel, conhecendo profundamente a cultura e a teologia judaica. Deus preparou este homem para ser o apóstolo Paulo, e para, por intermédio de todos os seus talentos e dons e inteligência, e de toda a sua formação, nos legar 2/3 do Novo Testamento. Portanto, tudo fazia parte da providência de Deus. O homem certo, no momento certo e na hora certa, na plenitude dos tempos, Deus a ele se revela e o salva pela sua graça. Ora, todos podemos dizer as mesmas coisas. Cada um de nós aqui deve se considerar um servo de Jesus Cristo. Cada um de nós aqui deve poder também dizer, chamado para ser. Eu posso dizer pastor, você cantor, você professor. Cada um de nós foi chamado para cumprir o ministério. E todos fomos por Deus separados para crer no Evangelho e para sermos salvos pelo Evangelho. Ora, o Evangelho, diz Paulo, o Evangelho é de Deus. O Evangelho nunca foi produto da intelectualidade, nem de Paulo, nem dos apóstolos. Não foi criação humana, ele foi revelação de Deus. Deus é o autor do Evangelho. O Evangelho procede de Deus, o Evangelho pertence a Deus e ele é o poder de Deus para salvar aquele que crê. E o apóstolo Paulo nos diz, meus irmãos, algo maravilhoso sobre este Evangelho. Ele diz no verso 2 que ele antes havia prometido pelos profetas. Ora, Deus prometeu o Evangelho e a promessa gerou uma esperança. Toda a esperança messiânica que brotou no seio do povo judeu, brotou como consequência da promessa. Se alguém lhe promete algo, cria em você a expectativa de que tal promessa se cumpra. Portanto, gera esperança. Toda esperança, ela é consequência de uma promessa. Ora, por isso, meus irmãos, a palavra de Deus fala da promessa. Vamos ver em Atos capítulo 13, verso 23, em primeiro lugar. Atos 13, 23. Paulo está expondo o Evangelho na sinagoga da cidade de Antioquia da Pisídia, e ele fala de Davi, escolhido de Deus para reinar, e no verso 23, Atos 13, 23, assim diz o apóstolo: da descendência deste, está se referindo a Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Observem, Deus prometeu o Evangelho pelos seus profetas, e como consequência da promessa, brotou a esperança. E Paulo se refere ao Evangelho, e aqui ele se refere a Jesus. Jesus é o Evangelho prometido, o Evangelho prometido é Jesus. Verso 32 desse mesmo capítulo de Atos: e nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais. As boas novas, o Evangelho da promessa, o Evangelho prometido por Deus o Pai pelos seus profetas nos tempos do Antigo Testamento. E se os irmãos lerem outras passagens, encontrarão a esperança com base na promessa. Ora, se lermos o Antigo Testamento atentamente, nós vamos encontrar a promessa do Evangelho, onde? Quando em Gênesis 3,15, Deus promete que da descendência de Eva, ou o descendente de Eva, esmagará a cabeça de Satanás, ali está prometido o Salvador, Evangelho. Deus prometeu o descendente de Abraão. Na descendência de Abraão, todas as famílias e nações da terra seriam abençoadas. Deus prometeu por intermédio de Moisés, o profeta. Deus prometeu a Davi, o rei, descendente de Davi. Deus prometeu um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus prometeu o servo sofredor.
Deus prometeu o Filho do homem com poder e majestade. Portanto, nós encontraremos, meus irmãos, no Antigo Testamento, a pessoa de Jesus, a promessa do Evangelho. E o que para nós é muito importante é que Jesus é o tema unificador das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque nós o encontramos prometido no Velho Testamento e nós o encontramos como promessa cumprida, promessa se cumprindo e promessa que se cumprirá. Logo, em síntese, a Bíblia Sagrada, em 2 testamentos, pode ser assim resumida: o Evangelho prometido no Velho Testamento, o Evangelho cumprido, sendo cumprido, e a expectativa do seu pleno cumprimento no futuro. Portanto, o tema central das Escrituras Sagradas é Jesus Cristo, e é o tema unificador do Velho e do Novo Testamento. Isso para nós, meus irmãos, é de uma importância muito grande. Por quê? Porque agora, no início do versículo 3, Paulo diz acerca de seu filho. E esta expressão, acerca, significa a respeito de. Se alguém perguntar, Paulo, o Evangelho é de Deus, foi prometido por Deus no Velho Testamento, pelos profetas. Qual o conteúdo? A respeito de que o Evangelho trata? Qual o tema, o assunto que ele aborda e que ele apresenta? Paulo diz, acerca de seu Filho. Jesus Cristo, meus irmãos, é o conteúdo do Evangelho. O Evangelho é Jesus. Por isso, a promessa do Evangelho sempre recai em uma pessoa: o descendente de Eva, o descendente de Abraão, o descendente de Davi, o servo sofredor, o Filho do homem, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, como, meus irmãos, o apóstolo Paulo compreendia o Evangelho? Jesus. Se você quer pregar o Evangelho, você tem que conhecer a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, porque a essência da evangelização é a apresentação da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Por isso, é sinônimo, são termos intercambiáveis, dizer que a palavra é pregada, o Evangelho é anunciado, e dizer que Jesus é pregado, é dizer a mesma coisa. Vamos averiguar isso? Abra aí sua Bíblia em Atos 9. Vamos para Atos 9, versículo 20. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois, demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Ora, dizer que Paulo pregava a Jesus é a mesma coisa que dizer Paulo pregava o Evangelho, porque o Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho. Vamos ver, por exemplo, Atos capítulo 14, verso 3. Eles, entretanto, se demoraram ali por muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor. Pregar o Evangelho significa falar, de que modo? Ousadamente, a respeito de quem? Acerca do Senhor. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é apresentar a pessoa de Jesus. Não é apresentar uma doutrina que deve ser compreendida e, por assentimento intelectual, aceita. Trata-se de uma pessoa que realizou uma obra. Pregar o Evangelho é pregar Jesus. Veja no versículo 7 deste mesmo capítulo. Paulo chegou à cidade de Licaônia e à região circunvizinha. Verso 7. E ali pregavam o Evangelho. Pregar o Evangelho. Falar ousadamente acerca de Jesus. Pregar Jesus. Vamos ver versículo 15. E dizendo: Senhores, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo. Agora Paulo não afirma que
falava acerca do Senhor ou que pregava Jesus. Simplesmente, nós vos anunciamos o Evangelho. Vamos ver agora no versículo 25. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Ora, pregar, meus irmãos, a palavra, anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, falar acerca do Senhor e pregar Jesus é a mesma coisa. Jesus é a palavra é Jesus, a palavra da verdade do Evangelho tem como conteúdo central a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja capítulo 16, verso de número 10. E quando ele teve esta visão, procuramos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Anunciar a Cristo o Evangelho. Verso 32 deste mesmo capítulo. Então lhe pregaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, é o Senhor, é o Evangelho. Vejamos capítulo 17, verso de número 23. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vos anunciamos. Pregar o Evangelho é anunciar o Deus que para os pagãos é desconhecido. Diz Paulo, esse que vós honrais sem o conhecer, esse nós anunciamos. Está claro isso, irmãos? Agora vamos ver Gálatas capítulo 1, também muito interessante, Gálatas capítulo 1. Em primeiro lugar, o versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Paulo está deixando claro que pregou o Evangelho para os Gálatas. Vejamos o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Paulo pregou o Evangelho aos Gálatas e anunciou o Evangelho aos Gálatas. Mas repare bem agora, versículo 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Ora, Paulo disse, Deus me separou, conforme ele falou em Romanos 1:1, no ventre de minha mãe, por que não dizer antes da própria fundação do mundo, e me chamou pela graça, ele revelou o seu Filho a mim, para que eu o pregasse. Irmãos, Paulo recebeu a revelação para pregar o Filho de Deus, porque pregar o Evangelho é pregar Jesus, o Senhor, a palavra. Portanto, é preciso, meus irmãos, sempre trazer na nossa mente que Jesus é o Evangelho é Jesus Cristo. Por isso, evangelizar é muito mais do que saber apresentar em uma sequência lógica verdades doutrinárias. Significa, sobretudo, apresentar a pessoa maravilhosa e bendita de Jesus Cristo, deixando claro sua obra, o que ele fez para a nossa salvação. Um outro ponto a destacar, meus irmãos, sobre o Evangelho. Ora, Paulo disse o Evangelho de Deus, pertence a Deus, procede de Deus. O Evangelho foi prometido, e nós vimos a promessa em torno de uma pessoa, o descendente de Eva, de Abraão, de Davi, o servo sofredor, o filho do homem. O Evangelho que é de Deus e que foi prometido, ele, diz Paulo, nas Santas Escrituras.
Como Paulo entendia as Escrituras? Quando ele menciona Escrituras, ele está se referindo ao quê? Ao Velho Testamento. O Evangelho que foi prometido, mediante revelação aos profetas, ele foi debaixo da inspiração de Deus, registrado, e ele encontra-se agora nas páginas das Escrituras Sagradas, ou seja, do Velho Testamento. Como Paulo entendia, percebia e encarava as Escrituras, o Velho Testamento, como palavra autoritativa, suficiente e inspirada, como palavra de Deus. Irmãos, existem muitas tendências na história do cristianismo, a começar com um grande herege, Marcião, que foi condenado, excomungado no ano 144. Ele dizia que o Deus e Pai de Jesus Cristo não era o Deus do Velho Testamento, o Deus da lei, o Deus da ira. E ele deixou claro que Jesus revelou um verdadeiro Deus. Ele propôs para as igrejas que o Velho Testamento fosse esquecido para sempre, fosse exterminado da vida da igreja. E ao longo dos séculos tem surgido muitas teologias. Por exemplo, após o iluminismo, a teologia liberal, que rompe com a doutrina da reforma, vai negar o Deus do Velho Testamento, vai tentar dizer que ele não é o Deus e Pai de Jesus, que ele é um Deus irado, ele é o Deus da lei. Não acreditam que Deus condenará ninguém ao inferno, não aceitam a ideia considerada obsoleta, arcaica e primitiva de que Deus, para salvar o homem, tenha que fazê-lo mediante um sacrifício com derramamento de sangue. Não aceitam a doutrina da expiação, o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo para nos livrar da ira divina. Não aceitam o Velho Testamento como palavra de Deus. No entanto, como Paulo encarava o Velho Testamento? Como Escrituras, e ele usou o termo Santas Escrituras. Ora, as Escrituras recebem o status de santas porque são sagradas, porque Paulo admitia a sua inspiração. Portanto, ela tinha autoridade. A doutrina da inspiração, meus irmãos, ela é fundamental. O problema hoje do cristianismo moderno é justamente o fato de não acreditar, embora muitos, do que diz respeito à confissão de sua fé, afirmem que as Escrituras são inspiradas, não aceitam a inspiração das Escrituras, não aceitam a suficiência das Escrituras e sua plena autoridade, sua inerrância e sua infalibilidade, palavra do Deus eterno, registrada através das palavras dos homens. A doutrina da inspiração é, meus irmãos, fundamental, porque se eu não crer que as Escrituras são inspiradas, então elas não se tornarão canônicas, normativas, para nos dizer o que deve ser e o que não deve ser crido, no que devemos ou no que não devemos crer. Não teremos um padrão do que é verdade, verdade revelada por Deus. Por isso, é muito importante, ao ler o Novo Testamento, perceber o quanto Jesus e os apóstolos consideravam inspiradas as Escrituras. As Escrituras às quais Paulo se refere são as Escrituras, o Antigo Testamento. Portanto, para Paulo, as Escrituras eram santas, sagradas, e nós vamos averiguar isso de uma forma mais detida nesse momento. Em primeiro lugar, vejamos como Jesus, o Filho de Deus, encarava as Escrituras sagradas. Vamos para Mateus capítulo 5. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio,
até que tudo seja cumprido. Jesus acreditava na inerrância das Escrituras e que até a letra que registrou a revelação não continha erro, era registro fiel do que foi revelado. O que nos dá a paz no coração para crer é saber que o que Deus revelou foi registrado, mesmo que décadas tenham se passado, mesmo que tenha ocorrido um intervalo de décadas entre o momento em que a revelação foi dada e o seu registro, o registro foi absolutamente correto, sem acréscimos e sem subtrações. O que foi revelado corresponde literalmente ao que foi registrado. Portanto, Deus revelou e, sob a direção, a superintendência, o soprar de Deus, a palavra inspirado, que é uma tradução não muito boa da palavra theopneutos, que significa não inspirado, mas expirado, soprado por Deus. Portanto, o Espírito de Deus soprou, influenciou, superintendeu o registro da revelação, de maneira que temos absoluta certeza, o que Deus disse verbalmente e o que foi registrado pelos homens é ipsis literis, idêntico, literal, doutrina da inspiração. E Jesus está dizendo, nada do que foi dito e está registrado vai cair por terra, até a letra da lei é inerrante, não contém erro. Vamos ver uma outra passagem. Veja Mateus 19. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhes Jesus, não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus está citando, meus irmãos, o livro de Gênesis, e ele está dando o seu endosso à verdade histórica de que Deus criou o primeiro casal. Ora, Jesus confirmaria uma mentira, uma linguagem mitológica. O homem evoluiu, Deus não criou, é apenas mito ou parábola. O Senhor está se referindo literalmente ao casal criado, e o Senhor está dizendo que Deus ordenou. Portanto, ele acredita que o texto bíblico que ele está citando, escrito, corresponde à própria ordem dada verbalmente por Deus. Revelação registrada com seriedade e fidedignidade. Vamos ver, meus irmãos, capítulo 22 de Mateus. Jesus, porém, lhes respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus está chamando o Antigo Testamento de Escrituras, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus? Ora, foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e Jesus está dizendo, não lestes o que foi dito por Deus? Portanto, o que está registrado e pode ser lido foi o que Deus disse. Jesus, irmãos, crê na inspiração do Antigo Testamento, que ele é o registro inspirado da revelação de Deus. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Não é maravilhoso observar o endosso, a confirmação pelo próprio Deus Filho, da inspiração das Sagradas Escrituras do Velho Testamento? Vejam de 34 a 40. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o dizendo, mestre, qual é o grande mandamento
na lei? Respondeu-lhes Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus citou no primeiro mandamento um texto de Deuteronômio e no segundo um texto de Levítico. Ele cita as escrituras sagradas e afirma que toda a lei e os profetas estão fundamentadas nesses 2 mandamentos de Deus. Vejam de 43 a 45 deste mesmo capítulo 22 de Mateus. Replicou-lhes ele: como é então que Davi, é Jesus quem está falando, no Espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Ora, Jesus disse que esse texto das Escrituras que ele cita, Davi, quando disse no Espírito. Portanto, ele admite que, sob o exalar do Espírito, o soprar do Espírito, a inspiração do Espírito, Davi disse isso, talvez sem se dar conta de que estava falando profeticamente acerca do próprio Messias. Vamos ver Marcos 7,13. Jesus está falando sobre a tradição dos anciãos e diz: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós transmitistes também muitas outras coisas semelhantes fazei-os. Jesus está dizendo que a palavra de Deus era invalidada pela tradição. Qual palavra? As Escrituras do Antigo Testamento. Leia o contexto, isso ficará claro. Portanto, para Jesus, o Antigo Testamento era a palavra de Deus. Lucas 4:21, meus irmãos. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta Escritura aos vossos ouvidos. A Escritura se cumpre na pessoa de Jesus. Em Lucas 16:31, nós temos o seguinte relato: Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta parábola do rico e Lázaro deixa claro que os homens na terra conhecerão a Deus e a palavra de Deus, onde? Através de Moisés e nos profetas. Portanto, essa parábola tão difícil de entender, por uma série de questões, ela nos remete para o seguinte: Deus deu a sua revelação e os vivos terão que recorrer a ela e crer no que está escrito. E se não crerem no que está escrito, se perderão. E Deus não permitirá que ninguém que já morreu volte para dizer qualquer coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus está registrada e deve ser matéria de fé. Vamos ver agora Lucas 22:37. Porquanto vos digo que importa que se cumpra em mim isto que está escrito, e com os malfeitores foi contado, pois o que me diz respeito tem seu cumprimento. O que me diz respeito, ou tudo quanto foi dito a meu respeito nas Escrituras do Velho Testamento, tem em mim o seu cumprimento. E Jesus está citando um texto do Antigo Testamento. Vamos ver Lucas 24:27. Jesus conversando com os discípulos no caminho de Emaús, disse o texto: e começando por Moisés e por todos os profetas, Ageu, Malaquias, Zacarias, Naum, todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quem não encontra Jesus em todos e em cada um dos livros do Antigo Testamento é espiritualmente cego. Ele encontra-se, ele é o centro das Escrituras. Por isso Paulo diz: o Evangelho é de Deus, foi prometido por Deus. Essa promessa está registrada no Antigo Testamento, e em cada livro, e em todos os livros,
inspirados do Antigo Testamento. Jesus está ali. Por isso, ressurreto, mostrou na lei e nos profetas. Vejam o versículo 44. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e onde? Nos salmos. Totalidade. Assim os judeus dividiam o Antigo Testamento: lei, profetas, salmos. A totalidade das escrituras do Antigo Testamento. Queridos, João 5,39, Jesus disse: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Ele não está mandando examinem, ele está afirmando o que eles faziam. Examinais, vocês têm feito isso, vocês têm examinado as escrituras, certo? E ele afirma: são elas que dão testemunho de mim. Quem ler as escrituras do Antigo Testamento encontrará testemunho de cada livro, de todo o livro e de todo o Antigo Testamento a respeito de Jesus. No capítulo 10, 35, nós temos uma declaração supimpa, uma declaração, meus irmãos, conclusiva. Jesus disse: se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. A palavra de Deus não cai por terra, não pode ser revogada, ela não pode ser anulada. Portanto, para Jesus, as escrituras do Antigo Testamento eram a palavra inspirada de Deus, e ele sobre ela fundamentou muitos dos seus ensinos. Ele falou sobre Noé e o dilúvio. Tem crente que descrê do dilúvio e de Noé. Jesus endossou. Jesus falou de Jonas. Muita gente diz que é impossível. Jesus falou de Jonas. Jesus falou de vários personagens e deu o seu aval, deixando claro que para ele, como para os apóstolos, a autoridade do Antigo Testamento. Irmãos, isso tem uma importância para nós fundamental, por duas razões. Primeira, porque a Bíblia Católica contém os chamados livros apócrifos, que não pertencem ao cânon, que não têm autoridade canônica. A palavra cânon significa regra, padrão. Os livros que temos na Bíblia são considerados normativos, porque foram inspirados por Deus e são fundamento da verdade. Porque nós não temos, como os católicos têm, em nossas Bíblias, os chamados livros apócrifos. Porque existem 3 Bíblias: a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus irmãos, tem exatamente a Bíblia hebraica, os mesmos livros que nós temos hoje na nossa Bíblia. E todo esse apoio de Jesus, endosso e validação, foi do cânon do Antigo Testamento, contido na Bíblia hebraica, que nunca teve os livros apócrifos, nunca. Portanto, Jesus não legitimou os apócrifos. Os apóstolos, Jesus citaram dezenas de vezes textos do Antigo Testamento, nunca fizeram uma citação de um texto de um livro apócrifo. Por isso nós não aceitamos em nosso cânon a presença destes livros chamados e considerados apócrifos. Há uma outra Bíblia. Na verdade, alguns séculos antes de Cristo, o Velho Testamento foi traduzido para o grego. Essa Bíblia grega, chamada Septuaginta, ela foi traduzida e foi incorporado à Septuaginta os livros apócrifos. Quando Jerônimo, séculos depois de Cristo, traduz para o latim toda a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, ele segue a Septuaginta e também traz consigo os livros apócrifos, embora ele faça no prefácio uma menção de que eram apócrifos e não eram canônicos. No entanto, no Concílio de Trento, em 1546,
que foi a resposta católica à reforma protestante, os livros apócrifos foram considerados canônicos pela Igreja Católica, ou seja, palavra inspirada por Deus, tanto quanto os evangelhos e todos os demais livros. Mas os reformadores rejeitaram isso. Por quê? O teólogo Young, ele fez um estudo profundo desses livros. Ouça o que ele diz. Ele pesquisou e estudou o conteúdo dos livros apócrifos, e ele fez a seguinte observação sobre as incongruências doutrinárias e históricas desses livros. Ele disse: não existe nenhum sinal nesses livros que atestem origem divina. Tanto o livro de Judite como o livro de Tobias contêm erros históricos, cronológicos e geográficos. Os livros justificam a falsidade e a fraude e fez com que a salvação dependa de obras meritórias. Eclesiástico e Sabedoria, de Salomão, inculcam uma moralidade baseada em conveniências. Sabedoria ensina a criação do mundo a partir da matéria-prima pré-existente. Eclesiástico ensina que dar esmolas propicia expiação pelo pecado. Em Baruque se diz que Deus ouve as orações dos mortos, e em 1 Macabeus há erros históricos e há erros geográficos. Também nos 2 livros de Macabeus encontra-se encorajamento para a prática de orar a favor dos mortos. Ora, muitas das práticas católicas que não podem ser justificadas à luz do Antigo Testamento e do Novo, conforme o cânon das Escrituras, encontram base nestes livros, que não podemos aceitar, porque Jesus não os legitimou. Então, a Bíblia hebraica, não a Septuaginta e nem a Vulgata, a tradução da Bíblia para o latim, foi aprovada pelos apóstolos. Se os irmãos lerem atentamente, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, encontrarão a estratégia de Paulo. Em cada sinagoga que Paulo entrava, a sua estratégia era expor o Velho Testamento e mostrar à luz das Escrituras Sagradas que tudo o que aconteceu com Jesus estava previsto no Velho Testamento. Ele disputava, ele discorria, ele argumentava. E a base da pregação evangelística de Paulo nas sinagogas judaicas era o Antigo Testamento. Paulo, meus irmãos, na sua carta aos Romanos, ele vai fundamentar as principais doutrinas, sabe onde? Nas Escrituras do Antigo Testamento. Os irmãos irão aprender que do capítulo 1, verso 18 até o capítulo 3, Paulo quer mostrar que toda a humanidade, gentios e judeus, estão condenados debaixo do pecado. E para comprovar a sua tese, ele cita o livro de Salmos. Então ele apresenta, depois de provar que todos são culpados, transgressores e são condenados por Deus, ele apresenta a doutrina da justificação pela fé. E ele deixa claro que esta justiça de Deus, que não é pelas obras da lei, mas é por intermédio da fé, está registrada no Antigo Testamento. Nunca Deus justificou alguém pelas obras da lei, sempre foi através da fé. Por isso o capítulo 4, ele vai apresentar Abraão, dizendo: não foi pelas obras da lei, não foi pela circuncisão, não foi pela justiça própria de Abraão. O método de Deus sempre foi justificar por intermédio da fé. Logo, a doutrina da justificação pela fé não era inédita, sempre havia sido o método de Deus, e Paulo fundamenta a sua doutrina onde? Na autoridade das Escrituras Sagradas. Se os irmãos lerem o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, Paulo vai tratar do resto, do remanescente. Ele vai explicar o porquê os judeus não receberam o Messias. É uma exposição sublime do Velho Testamento. Portanto, tanto a pregação evangelística de Paulo, quanto as principais doutrinas
que alicerçaram a fé da igreja foram fundamentadas no Velho Testamento. O que é que, meus irmãos, fica para nós de lição? Em primeiro lugar, as Escrituras Sagradas foram consideradas por Jesus e pelos apóstolos como inspiradas por Deus. Os livros do Novo Testamento, em virtude do seu fator apostólico, também veio a ser considerado inspirado por Deus. E se a base do ensino e da pregação de Jesus e dos apóstolos foi as Sagradas Escrituras, qual deve ser o fundamento da nossa evangelização? Qual deve ser o fundamento da nossa doutrina? As Sagradas Escrituras. As Escrituras são santas, sagradas, porque elas foram inspiradas por Deus. Logo, todas as decisões que os grandes concílios chegaram, todas as alegações precisam ser analisadas à luz das Escrituras. Se as Escrituras fundamentam, podemos aceitar. A reforma não jogou fora os concílios, mas aquilo que os concílios disseram e não tinha fundamento bíblico foi rejeitado. Quando nós aceitamos a autoridade, a inspiração das Escrituras, inevitavelmente nós aceitamos a suficiência. Ora, para a Igreja Católica, as Escrituras não são suficientes. É preciso que haja a tradição oral e mais os dogmas do Papa. Os adventistas não creem na suficiência das Escrituras, portanto, precisam de revelações subsequentes de Ellen White. Os mormons não acreditam na inspiração das Escrituras, na sua autoridade e na sua suficiência, portanto, suplementam com as revelações de Joseph Smith. Irmãos, crer que as Escrituras são inspiradas, elas são autoritativas, são suficientes, inerrantes e infalíveis, é o alicerce para que uma igreja se mantenha na sã doutrina e ela cumpra a sua missão sobre a face da terra. Logo, não aceitaremos os apócrifos e nem novas revelações. E em último lugar, é preciso, meus irmãos, amar o Antigo Testamento como amamos o Novo. É preciso ler o Velho Testamento procurando Jesus nele. Há um livro, Revelação Messiânica, de von Kroningen, é uma obra, meus irmãos, desta grossura. Os irmãos verão a pesquisa, ele mostra Cristo em cada livro da Bíblia. Como é maravilhoso ler o Velho Testamento procurando Jesus, no tabernáculo, na mobília do tabernáculo, no sistema sacrificial ocorrido no tabernáculo, no próprio sistema sacerdotal, nos profetas, na lei. Irmãos, as Escrituras, elas estão cheias de Cristo. Jesus está em toda parte, ele é o tema central e unificador. O Deus e Pai de Jesus é o Deus e Pai do Velho Testamento. É o mesmo Deus. A autoridade das Escrituras do Antigo devem ser para nós como as do Novo Testamento. Logo, esse desprezo ao Velho Testamento deve ser desprezado. Eu quero estimular os irmãos a amar as Escrituras Sagradas do Velho Testamento e ler a palavra, buscando encontrar Cristo nelas, porque quem não vê Jesus do Velho Testamento é espiritualmente cego. Portanto, Paulo apresenta no início de sua carta, em primeiro lugar, a si mesmo. Quem escreve é Paulo. Eu sou um servo de Jesus Cristo, fui chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. O que escreverei é sobre o Evangelho, farei uma exposição do Evangelho. Esse Evangelho é de Deus, pertence a Deus e procede de Deus. Esse Evangelho foi prometido, portanto está contido nas Sagradas Escrituras do Velho Testamento. Elas, as Escrituras, são sagradas porque são inspiradas, e o Evangelho é acerca de seu Filho. O conteúdo do Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho é Jesus. Crer no Evangelho é crer na pessoa e na obra de Jesus. Evangelizar é apresentar Jesus e sua obra sacrificial, substitutiva, expiatória, realizada na cruz do Calvário. Portanto, Jesus, meus irmãos, é o centro de nossa fé.
E nós vamos ver à noite que a fé cristã é trinitária, porque esse Jesus nasceu, ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi, mas ele é também o filho de Deus, e ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus permitir, à noite consideraremos o versículo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai amado e bendito, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revelou e o Senhor soberanamente e sabiamente inspirou os seus servos. E eles, de acordo com suas capacidades, talentos, línguas e culturas, registraram de forma inerrante, infalível, a tua revelação. Obrigado, Pai, pela paz que o nosso coração tem ao crer no que está escrito, porque procedeu de ti e chegou a nós pela instrumentalidade dos teus servos, os profetas e os apóstolos. Deus, se alguém aqui nesta manhã que ainda não crê na inspiração da palavra e não tem lhe dado o crédito e não tem se submetido à sua autoridade, que nesta manhã, convencida por este endosso de Jesus Cristo, a inspiração do Velho Testamento e dos apóstolos, reveja, Senhor, a sua posição diante da tua palavra. Queremos ser homens e mulheres da palavra, Senhor, e te pedimos que somente ela fundamente toda a nossa crença, toda a nossa conduta, todo o nosso caráter, que toda a nossa vida e a missão da igreja estejam estruturadas, Senhor, sobre as santas escrituras, o Velho e o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada. Muito obrigado por este livro, teu livro, que fala a teu respeito. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.